Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a presidente da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal, a senadora Gleisi Hoffmann. O nosso tema, como você, se acompanha o argumento, tem observado, é a proposta de emenda à Constituição que limita o teto dos gastos. Isso porque a gente tem ouvido os parlamentares sobre esse tema, mesmo antes dele ter chegado à casa. E a Comissão de Assuntos Econômicos, super ligada ao tema, ainda está realizando uma série de audiências públicas para ajudar a maturar, formar uma opinião sobre o assunto, não é isso, senadora? Isso mesmo. Quero cumprimentar todos os telespectadores, é que é um prazer estar aqui com você novamente. E nós já fizemos 5 audiências públicas. E nessas 5 audiências públicas trouxemos pessoas para explicar a proposta de emenda constitucional. Eu só lamento que em apenas uma o governo se fez presente, nas outras 4 o governo não participou. Então nós só tivemos pessoas que falaram contra a PEC, mostrando os efeitos perversos que vão acontecer nos programas sociais e na economia brasileira. Acho que seria muito bom se o governo viesse fazer o debate no Senado da República. Não fez na Câmara, mas aqui nós temos um prazo um pouco maior. Viesse explicar por que está propondo isso e por que isso vai resolver. Porque eles estão vendendo essa PEC como o elixir para resolver todos os males. Não, nós vamos cortar a despesa e nós vamos pagar a dívida, e aí pagando a dívida nós vamos voltar ao equilíbrio e tudo volta ao normal. O problema é que não são os gastos primários, gastos com saúde, educação, que causaram a nossa dívida. Não está aí. Nosso problema da dívida é na política de juros e na política de câmbio. É isso que aumentou a dívida do Brasil nos últimos tempos. E só nos últimos 2 anos é que nós tivemos problema com as despesas fiscais. Por quê? Porque tem uma crise grande, uma crise inclusive internacional. Nós vendemos commodities, o preço caiu, né? Soja, minério caiu, nós tivemos esse impacto dentro do país. A nossa receita caiu e a despesa continuou a mesma, então deu déficit. Mas isso é nesse momento, é conjuntural, porque nos 16 anos anteriores nós tivemos sempre superávit. Ou seja, a gente conseguiu gastar menos que a receita para pagar juro e diminuímos nossa dívida. Agora eles estão propondo uma PEC de 20 anos para cortar por 20 anos os gastos que não são os maiores responsáveis pela dívida. E não tem nada para limitar juro e nada para ter uma política cambial mais efetiva. Então é uma loucura o que vão fazer. Mas a partir do debate no Senado Federal, é possível corrigir esse tipo de falha da proposta? Olha, essa proposta acho que é só com substitutivo completo. Claro que nós precisamos sim ter uma política fiscal mais eficiente, mas aí para isso acontecer, a gente tem que mexer no lado da receita também, não pode ser só para despesa. Por exemplo, entre os países da OCDE, que são os países mais desenvolvidos, 35 tributam muito seus lucros e dividendos. Apenas a Estônia, que não tributa. O Brasil, desde 96, não tributa lucro e dividendo. E tinha uma alíquota de 15%. Se nós estivéssemos tributando lucro e dividendo, que é da classe mais alta, quem é que tem lucro e dividendo? É quem tem aplicação financeira, quem tem ações em empresa. Nós estaríamos arrecadando por ano 53 bilhões de reais. O mesmo da repatriação. Então eles estão fazendo uma festa que a repatriação conseguiu 50 bi, mas é só esse ano, depois para. Nós abrimos mão de tributar lucro e dividendo, mas a gente tributa o salário. Todo mundo que é assalariado, quem ganha mais paga até 27,5% de imposto de renda. E lá no lucro e dividendo eles só pagavam 15%. Veja bem, então era muito menos. Mas nós tributamos o salário, o trabalho e tributamos o consumo. Então, quando você vai num mercado comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, o imposto que você paga é o mesmo que o rico paga. Não tem diferença. Então, é uma carga recessiva. Então, se quer melhorar, tem que melhorar aí também. Eu não estou dizendo aumentar a carga tributária, eu estou dizendo redistribuir a carga tributária que nós já temos. Reforma tributária. É isso. Que é um tema recorrente no Congresso e é uma dificuldade também fazer andar, né, senadora? Porque os lobbies daí são muito fortes, né? Eu sempre digo que pobre não vem aqui para dentro fazer lobby. Você já viu o aposentado de um salário mínimo fazer lobby aqui dentro? Muito difícil. Já viu o povão que ganha o Bolsa Família fazer lobby aqui dentro? Não consegue nem chegar no Congresso. Agora, quando você vai mexer com tributação, aí você tem um monte de gente de banco, de empresa, de assessoria, de consultoria, tudo em cima do senador, em cima de deputado para fazer lobby. É assim que funciona. São forças diferentes dentro da É muito diferente, da sociedade. É injusto isso. Mas, senadora, a gente teve, por exemplo, aqui no argumento, o relator da LDO,
Lei de Diretrizes Orçamentárias, garantindo, por exemplo, que nos próximos 2 orçamentos haverá recurso extra injetado na saúde e na educação. E que eles não vão estar sujeitos, como rubricas, a um congelamento. O congelamento é do gasto do que é arrecadado como um todo. Em cada setor você tem a possibilidade de remanejamento, vamos dizer. Então vamos lá explicar isso. Vamos. Primeiro é o seguinte, é verdade que nesses próximos 2 anos nós não teremos um corte. Gasto extra não, vai manter o crescimento normal que nós vínhamos tendo até agora. Agora, isso é uma perversidade, né? Porque o governo que está fazendo isso vai se beneficiar. Então, ele consegue não passar para a população quais são os efeitos nefastos das medidas que ele está fazendo. Porque nesse período a população não vai sentir tanto. Corte em educação, saúde, assistência, vai sentir menos. Vai começar a sentir depois que ele sair. Então, ele vai conseguir amortecer aqui a pressão sobre os parlamentares por conta disso e aprovar as medidas. Então, eu acho isso uma sacanagem, né? Você faz para o outro cumprir, não para você cumprir. Ele devia fazer para ele cumprir e não para os outros cumprir. Aí você vai ficar 18 anos com alguém que tinha uma conjuntura diferente fazendo uma política fiscal. Eu costumo dizer, os próximos presidentes não precisam fazer campanha eleitoral, deviam fazer um concurso público. Porque faz o concurso público, eu vou aplicar essa PEC, né? Por que você faz política e faz campanha? Porque você tem que fazer proposta e dizer como é que você vai resolver os problemas do país. Né? Duvido que essa proposta dele passasse nas urnas, não ia passar. Por isso eles estão fazendo isso, fazendo com um governo que não é eleito. Mas aí entra uma outra resposta. Tá, vamos fechar só para dizer educação e saúde. Não é verdade que não vai sofrer efeitos. Não é verdade. Porque não sofre num primeiro momento. Só nesses 2 anos depois vai cair. Mesmo que o governo zere as outras despesas, você não consegue manter o mesmo ritmo de crescimento de saúde e educação que você estava tendo. E se você não manter o ritmo de crescimento, você sequer mantém o que já está aí, que dirá ampliar serviço. E pelo que eu saiba, nós estamos precisando ampliar serviço, principalmente em saúde. Então, é mentira, é falácia isso, não é verdade o que eles estão falando. E isso não sou eu que estou falando, tem uma nota do Banco Bradesco, que apoia a PEC 55, falando exatamente isso. Que se não fizer a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, se não tirar outras despesas do orçamento e mantiver a saúde e a educação, pode cortar tudo que você não consegue pagar o que saúde e educação precisa. Mas a expectativa é que depois venha uma reforma da Previdência, na sequência é o próximo importante tema que o Congresso vai ter que discutir. Eu quero ver a coragem aqui de senador ou deputado votar que você só pode se aposentar com 65 anos ou ter BPC com 70. A média de vida da população 68, a população pobre vive muito menos, então eles estão dizendo o seguinte, não vai mais ter BPC para vocês. E a aposentadoria também, vocês vão ficar, quem conseguir viver mais do que 65, em 68, 70 anos, vai ficar 5 anos aposentado, tá bom. É isso que eles estão dizendo. Eu quero ver se tem coragem. Quero ver se tem coragem de reduzir salário mínimo, de pagar meio salário mínimo para aposentado rural. Não, é bom que venha. É bom. Eles estão fazendo o inverso, botando essa PEC para depois fazer reforma da Previdência, achando que daí a reforma vai ficar obrigatoriamente a ser feita. Eu duvido que esse Congresso consiga fazer. Porque a PEC, as pessoas, de um modo geral, entendem menos. Você tem que explicar que a dívida não é da despesa, que é por conta de juros. Explicar. A reforma da Previdência não é só você falar, ó, a idade vai subir e o salário vai cair, está bem entendido. Todo mundo sabe. Então, também não é garantido que uma reforma vai poder ser atrelada à outra. Os defensores também, quem defende agora a PEC 55, fala o seguinte, escuta, é uma proposta de emenda à Constituição, mas que pode também ser mudada. Quando tiver na Constituição, é um texto que também é só passar pelas 2 casas, uma mudança, e você pode tirar essa limitação de gastos. Isso não é um argumento? É um argumento e um argumento difícil de pôr em prática, né? Porque para aprovar uma proposta de emenda constitucional, você precisa de maioria absoluta das casas. Não é maioria simples. É muito difícil. Né? É muito difícil você fazer essa aprovação. Você sabe disso. As emendas constitucionais demoram a tramitar aqui. Essa é a principal modificação da Constituição desde que ela foi promulgada em 1988. É a principal, porque ela desvincula os direitos da população à saúde e à educação, que são as principais conquistas, garantias da Constituição cidadã e da área social. Não tem nenhum país no mundo que colocou reforma dessa natureza na sua Constituição por um prazo de 20 anos. Não tem. Eles não conseguem dizer, não tem. A gente desafia, ninguém fez isso. Porque não é lógico fazer. Como que eu constitucionalizo uma regra fiscal para os próximos 20 anos?
Quer dizer, eu estou tirando da população a capacidade dela eleger alguém que vai discutir política fiscal e mediar. É muito perverso. Então, se é possível mudar, faz por lei ordinária. E principalmente faz para ele primeiro, né? A gente faz para o que a gente está, né? Não vai fazer para o outro. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. E também agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.